Cara, é o seguinte, basicamente, o que eu queria trazer pra vocês é um bagulho que eu vou implementar. Porque eu conheci há mais ou menos uns 2 anos, tive contato, na verdade, já tinha ouvido falar antes, mas nunca tive tido propriamente contato, com os ensaios de Michel de Montaigne. O cara simplesmente é foda. Aí você vai olhar a data que o cara escreveu o bagulho, é no século XVI, entendeu? Aí você se sente como? Você se sente mal, você fica bolado, você fica, porra, irmão, o cara naquela dificuldade, o cara naquele bagulho doido, apesar dele ter sido um nobre, ser criado como uma educação de nobre, a gente tá falando do século XVI, continua sendo zoado. Continua sendo zoado ainda, irmão. É difícil, devia ser difícil viver a época. Ele, inclusive, conta umas experiências de quase morte que ele teve, que ficou pancadaço da cabeça, no sentido de, porra, irmão, vou pensar o mundo, meu irmão. O mundo nesse bagulho de ficar falando latim, não. Então, ele passou a ter uma análise profunda sobre vários temas e foi um dos pioneiros do gênero ensaio. Então, nada mais condizente, penso eu, do que trazer conteúdos desses ensaios, porque alguns são breves, outros mais alongados, mas todos eles com uma perspectiva muito, muito crua, muito original de reflexão sobre o tema, de maneira filosófica, mas ao mesmo tempo com uma escrita totalmente talhada, totalmente bem feita. E essa tradução ficou foda. Essa tradução feita pela editora 34, com Sérgio Millier. Muito boa mesmo. Tá, aqui inclusive mais outra dica aí para Black Friday que vai ter agora. Por agora aí, nem lembro quando é que é esse bagulho, mas é por agora em novembro aí. Vamos lá. Obviamente, né? Uma sexta-feira. O que eu vou trazer hoje é o capítulo 2 dessa organização que está aqui dos ensaios, chamado Da Tristeza. São umas 4, 6 páginas só. Eu vou ler aqui bem brevemente, porque eu quero trazer de tempo em tempo, vou até fazer uma playlist aqui sobre os ensaios de Montaigne. Quero deixar isso lido, porque é um outro bagulho que eu tenho pensado assim muito consideravelmente, de certos conteúdos por aí, várias obras de extrema densidade que ou estão pouco faladas, pouco comentadas, ou eu fico imaginando que sejam extremamente restritas. Seja do tempo da leitura, seja do acesso ao material, e seja às vezes por alguma limitação que a pessoa tenha, não consiga ler. Então, eu quero deixar esse conteúdo em audiovisual, porque estamos no YouTube e tal, vai ter vídeo, etc. Mas principalmente o áudio. Tenho primado por essa parada ultimamente. Vamos difundir, já que tanta gente difunde tanto ódio, tanta coisa, vamos difundir um pouco de Montaigne, porra. Vamos competir com os caras divulgando Montaigne, mané. Vamos lá. Então, vamos lá. Da tristeza. Sou um dos que menos sentem essa disposição de espírito. Não a aprecio nem a valorizo. Embora, de um modo geral, e preconceituosamente, os homens a respeitem e estimem. Com ela enfeitam a sabedoria, a virtude, a consciência, mas o adorno é pobre e feio. Os italianos, com muito mais razão, deram seu nome à maldade, pois ela é sempre nociva, sempre insensata e também covarde e desprezível. Os estoicos a proíbem aos sábios. Diz-nos a história que Psamético, rei do Egito vencido por Cambises, rei da Pérsia, vendo passar a filha, como ele próprio cativo, e que ia buscar água vestida de serva, permaneceu mudo, olhos voltados para o chão, enquanto choravam todos seus amigos. Vendo logo depois o filho, que conduziam para a morte, conservou a mesma atitude. No entanto, diante de um criado que levavam à tortura, juntamente com outros prisioneiros, pôs-se a golpear a cabeça, demonstrando extrema aflição. Pode-se comparar esse fato ao que ocorreu recentemente com um dos nossos príncipes, o qual recebeu em Trento a notícia da morte do irmão mais velho, sustentáculo da honra e da manutenção da família. Logo depois, sabia do falecimento do segundo irmão, para o qual, desaparecido o primeiro, voltavam todas as esperanças. Ambas as desgraças ele as suportou com coragem exemplar. Eis que dias mais tarde,
venha morrer um de seus amigos, ao que não pôde resistir. Sua resolução o abandona e ele se desfaz em lágrimas e lamentações, a ponto que observarem que somente ao último acontecimento se mostrara realmente sensível. Na verdade, a medida estava cheia, e uma coisa de nonada bastara para abater-lhe a energia e provocar um transbordamento de tristeza. Poder-se-ia, creio, assim explicar igualmente a atitude de Psamérico, que se não acrescentasse a história de Cambises, tendo-lhe perguntado por que motivo ele, que tão pouco se mostrara perturbado com a infelicidade da filha e do filho, tanto se afetara ante de um amigo, recebeu esta resposta: é que só esta última tristeza é suscetível de se exprimir por lágrimas. A dor sofrida nos dois primeiros casos está além de qualquer expressão. A propósito, vem-me à memória o caso daquele pintor antigo que, no sacrifício de Ifigênia, teve de representar o sofrimento dos diversos personagens segundo o grau de interesse que cada um votava à bela e inocente jovem, e que ao chegar ao pai da Virgem já havia esgotado todos os recursos de sua arte. Diante da impossibilidade de dar-lhe uma atitude em relação com a intensidade da dor, pintou o rosto coberto, como se nenhuma expressão pudesse ilustrar semelhante desespero. Eis porque os poetas imaginam a miserável Níobe, que depois de perder seus 7 filhos, viu morrerem as 7 filhas, transmudada em rochedo pela sobrecarga de desventura, petrificada pela dor, a fim de exprimir essa espécie de embrutecimento sombrio, surdo e mudo, que se apodera de nós quando as ocorrências nos esmagam ultrapassando o que nos é dado de suportar. E, efetivamente, uma dor excessiva, exatamente porque excessiva, deve estupidificar a alma a ponto de paralisar qualquer gesto, como acontece quando recebemos inesperadamente uma péssima notícia. Somos tomados de espanto, penetrados de pavor ou de aflição e como tolhidos em nossos movimentos até a prostração suceda o relaxamento. Surdem então as lágrimas e os lamentos que aliviam a alma e como lhe permitem mover-se mais à vontade, é com dificuldade, afinal, recupera a voz e pode exprimir sua dor. Durante a guerra do rei Fernando contra o rei da Hungria, perto de Buda, um dos guerreiros mostrou-se particularmente valente nos combates que se verificaram. Ninguém o reconhecera e todos o elogiavam e lamentavam a sorte por quando sucumbira na refrega. E ninguém mais do que um senhor de Reichenach, fidalgo alemão, o engrandecia, entusiasmado com tão rara coragem. Recolhido o corpo, Reichenach aproximou-se com os demais para ver quem era, e ao lhe tirarem a armadura, reconheceu o filho. A emoção dos presentes aumentou mais ainda. Só ele permaneceu impassível, sem dizer palavra, sem pestanejar, de pé, contemplando fixamente o corpo, até que a violência da dor, tendo atingido o próprio princípio da vida, o derrubasse para sempre. Quem pode dizer a que ponto arde? Arde bem pouco. Dizem os amantes que querem exprimir insuportável paixão, ou quão miserável sou, o amor perturba-me os sentidos. À tua vista, ó lésbia, perco a razão. Falar está acima de minhas forças, minha língua engrola, uma chama sutil percorre minhas veias, 1000 ruídos confusos soam-me aos ouvidos e o véu da noite estende-se sobre os meus olhos. Não é o auge de nossos transportes, quando nos ferve o sangue nas veias, que somos mais capazes de encontrar o tom que comove e persuade. Nesses momentos, a alma está por mais absorvida em seus pensamentos, o corpo demasiado abatido e lânguido de amor. Daí, por vezes, a inesperada e fortuita impotência que surpreende o amante tão fora de propósito. Daí esse gelo que o envolve, em virtude do extremo ardor, da própria fonte de seu gozo. A paixão que se deixa saborear e digerir mal merece ser assim nomeada. Os prazeres leves são loquazes, as grandes paixões silenciosas. Da mesma forma nos comove a surpresa de um prazer inesperado.
Logo ao ver-me, ao perceber de todos os lados as armas de Troia fora de si, como golpeada por pavorosa visão, se mobilizara. Seu sangue gela, desmaia, e só muito tempo depois pode enfim falar. Além daquela romana que morreu de alegria ao ver o filho escapar da derrota de Canas, além de Sófocles e Dionísio, o tirano, que também morreram de alegria ao receberem uma boa notícia, e Talma, que faleceu na Córcega ao saber das honras que o Senado de Roma lhe conferira, vimos neste século o Papa Leão X, que ao receber a notícia da tomada de Milão, tão ardentemente desejada, experimentou tal carga de alegria que a febre o assaltou, levando-o à morte. E mais um testemunho comprovador da fraqueza humana tirado dos antigos. Deodoro, o dialético, vendo-se em suas aulas públicas incapaz, de repente, de responder às objeções que lhe faziam, sentiu tamanha vergonha que morreu na hora. Quanto a mim, sou pouco predisposto a essas paixões violentas. Tenho uma sensibilidade naturalmente grosseira e a torno mais espessa ainda e empedernida mediante raciocínios diários. Gente, se você não acha isso aqui bonito, você tá maluco! Você tá doido, irmão! Isso aqui é Montaigne. É impressionante. Eu particularmente acho isso, já tá com 11 minutos encaralhado, então vou ser muito rápido. Eu fico impressionado como que uma das nossas maiores criações vem se perdendo ao longo do tempo, na perspectiva de que o entretenimento tem superado a transmissão crítica de ideias. Isso não é lacração, isso não é papo de pedância, porra nenhuma, até porque eu venho de um histórico de pobreza, mas isso não cabe aqui. Mas o que eu quero dizer é que a transmissão de conhecimento, a transmissão de histórias, a transmissão de sentimentos, o que a arte é capaz de fazer a partir da literatura, o que nós somos capazes de fazer e talhar com nossa fala, com nossas ideias, é o que move o mundo. Isso não é utopia, isso é uma realidade. Então, dizer para vocês que como que um texto do século XVI ele é capaz de nos tomar de pensamentos, nos tomar de ideias, nos tomar de paradigmas. O que ele está falando aqui é sobre os excessos e sobre a violência dos sentimentos e daquilo que nos leva em tamanha força e tamanha potência aos extremos. O título é da tristeza, mas ele termina falando da alegria como também a morte. Isso é muito forte. Isso é esse paradoxo criado por esses antônimos é um equilíbrio muito, muito, muito interessante de ser percebido. Do que é alegria e do que é tristeza. E do que alegria e tristeza caminham igualmente no sentido de possível morte. Isso, eu acho esses pensamentos do Montaigne foda. E você vê que ele termina falando: eu vou ficando mais espesso. Eu vou lapidando a minha sensibilidade, a grosseria, no sentido de eu vou ficando cascudo. A sensibilidade, não deixo de ser sensível, mas a minha sensibilidade passa a ser talhada pela crítica, pelo raciocínio crítico. Isso é foda, irmão. A gente tá falando de um cara lá do século XVI e que parou para escrever isso aqui. Qualquer hora eu vou trazer a história dos ensaios de Montaigne, que também é do caralho. Isso me levou a querer trazer isso aqui para vocês. Fica o registro, fica a leitura desse ensaio sobre a tristeza, fica a indicação do livro, e eu vou fazendo a leitura pouco a pouco dos capítulos do livro, ao longo do tempo. É isso aí, galera. Abrace! Mais musiquinha de elevador pra vocês. Vamos lá, vamos dançar.